Boa noite, Sam. Venho aqui para contar mais um relato. Bom, esse caso é de um amigo PM. Eles estavam em mais um dia típico de patrulhamento pela região, quando se depararam com o chamado para averiguar possíveis violações de túmulos ou furto dentro da capela onde eram realizados os velórios. Então, uma viatura se dirigiu até o local da ocorrência, um cemitério próximo à cidade de São Pedro, região de Piracicaba. Assim que eles chegaram até o local, perguntaram para o vigia do cemitério qual o QRO, que é um código muito usado entre os policiais e que significa ocorrência ou qualquer coisa fora do comum. O vigia disse a eles que era por conta dos barulhos de passos dentro da capela, do velório e também por dentro do cemitério. Foi então que o PM solicitou o auxílio de mais unidades para ajudar nas buscas, pois assim podiam se dividir. Enquanto uma equipe entrava no cemitério, a outra cobria a capela e o velório. O vigia também disse que já havia notado silhuetas e também manchas brancas na câmera de segurança, mas pensou ser só um defeito nas câmeras. Porém, quando ele foi checar a ordem de serviço, viu que as câmeras eram de boa qualidade e havia sido efetuado as trocas fazia apenas 3 dias. Até mostrou aos PMs o relatório da equipe de segurança privada, da manutenção do sistema de segurança. Os policiais logo viram que realmente não se tratava de um simples trote, e nem da imaginação do vigia. Após isso, já tinham se passado cerca de quase 10 minutos, até que enfim chegaram os reforços, que foi uma equipe da PM e mais uma equipe da Guarda Municipal. Então ficou assim. Enquanto 2 policiais ficaram dentro da capela e do velório, as outras entraram juntos no cemitério. Dentro do velório, um PM sentiu alguém passando atrás dele. Ele logo se virou apontando a arma e a lanterna naquela direção e viu que não tinha ninguém ali. Novamente escutou passos dentro da capela. E saíram correndo do velório e foram até a capela, mas também estava tudo vazio. Eles começaram a escutar passos do lado de fora da capela. E aí o PM resolveu chamar no rádio e perguntar se tinha alguém ali fora, próximo à capela. Eles disseram que não, negativo, já que tanto os 4 PMs e tanto os 4 GMs estavam juntos e dentro do cemitério, o que ficou ainda mais sinistro. Então, um dos PMs resolveu sair para averiguar lá fora. Um PM saiu, enquanto o outro ficou com um vigia dentro da capela. Foi quando novamente aquilo aconteceu. Mas dessa vez foi o vigia que escutou. Era como se alguém tivesse próximo à capela, mas do lado de fora. Ele pediu para o PM chamar o outro que havia saído e confirmar se foi ele quem estava próximo da capela do lado de fora. O PM pelo rádio disse que não, e que estava atrás do velório, pois também havia escutado passos ali. O PM então voltou correndo para a capela do lado de fora. Foi quando ele sentiu alguém atrás dele. Porém, mesmo se virando, ele não viu ninguém ali. Mas neste exato momento o GM escutou e viu vultos no cemitério. E atrás vinha o PM, que confirmou a visão do GM. E também corre para dentro do cemitério. O PM que estava do lado de fora do cemitério, bem em frente da capela, ouviu de longe a correria no cemitério e ouviu um dos GMs dizer: "Vai passar aí, ó. Está indo para o corredor 45." O PM chamou no rádio os outros PMs que estavam do lado de fora do cemitério e pediu para eles ajudarem nas buscas lá dentro. O vigia voltou para dentro do seu quarto ou sua guarita, já que ele não tinha armas, e esperou a polícia cuidar de tudo sozinha. Os PMs deixaram a capela e entraram no cemitério intensificando as buscas, quando de repente, um dos GMs sentiu alguém o empurrando por trás. O GM quase caiu e se apoiou num túmulo.
O parceiro então atirou para o nada dentro do cemitério, na mesma direção em que viram um vulto correndo. Um dos PMs também atirou 2 vezes na mesma direção. Depois disso, todos fizeram mais uma busca, mas sem sucesso, e então resolveram deixar o cemitério, acreditando que quem estava ali já tinha ido embora. Mas até hoje, o PM conta que não tira isso da sua cabeça. Olá, venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história que aconteceu há alguns anos atrás e que foi a mim confiada por um companheiro de serviço que já está aposentado há mais de 10 anos. Eu sou um militar estadual aqui do Paraná e tive durante esses 15 anos de serviços prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. De certa feita, no ano de 1983, esse velho policial que hoje é aposentado havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar numa pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15 mil habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo, um animal que sumiu da propriedade de alguém, ou era abatido e esquartejado no pasto pelos ladrões, que roubavam a sua carne. Pois bem, as escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou a ligação de um telefone público orelhão dos distritos, onde tinha uma venda, e o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas, e que nesta data houve uma briga, onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar que era o solicitante da ocorrência. Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até esse estabelecimento. E lá entraram em contato com o dono do bar. Então o mesmo informou que os envolvidos já tinham ido embora. Inclusive, ele estava terminando de arrumar as cadeiras e mesas, que tinham sido derrubadas durante a briga, e ele queria logo fechar o seu estabelecimento. Bom, como ainda não tinha anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos, que eram cortadores de cana de uma fazenda próximo daquele bar. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem. Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar, quando o mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais ao seu comércio. Ele ainda sentiu-se ameaçado. Foi quando o homem, ainda com a faca em punho, falou o seguinte para ele: "Ainda essa noite eu irei voltar e me vingar de você e de toda a sua família." Porém, como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a dita fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos. No caso, de preferência o autor da ameaça narrada pelo comerciante. Pois bem, ao se dirigirem ao local com a viatura com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando, e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo. Com isso acabou anoitecendo, e aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda já de noite, e conversaram com o caseiro.
e o mesmo informou que ambos os homens foram mandados embora e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda, tomando rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, ao qual era do lado de sua mercearia, onde havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo a esse estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos, caso aquele homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento veio servir um café, e ambos os militares ficaram no interior da viatura. Por enquanto as horas só iam se passando, e já se aproximando da meia-noite, foi então que começou a chover uma chuva fina, acompanhada de ventos frios. Depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo ao lado do seu amigo, e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente sendo de um cão, que vinha da parte de trás da viatura, e que foi direto à porta do estabelecimento. Por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então acenderam os faróis da viatura e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro e que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido. Tinha pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. Assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foi em direção aos policiais e começou a rosnar e babar. Os militares deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes, o giroflex, e também na sirene. Após isso, os militares pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante, e então desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38 e o outro com a escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro e os faróis iluminavam a frente da casa, e impedidos de entrar dentro dela, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro e então ficou de pé, como um homem. Estava com os braços arqueados para a frente, e eles puderam ver o quão grande era aquela coisa, com sua boca muito grande cheia de dentes afiados, e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38, mas isso fez com que o bicho ficasse ainda mais enfurecido. As balas pareciam não ter o efeito. Era como se as balas atravessassem por ele, sem qualquer lesão. Então ele gritou para o seu companheiro: "Atira com a escopeta!" E o seu amigo, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que logo tombou no chão. Como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca, a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e o rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou ao seu parceiro sobre o que informaria a autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido. Abatemos uma criatura desconhecida." Mas enquanto eles conversavam e voltaram para iluminar aquele animal com farolete, visualizaram um homem sem roupas e ferido com 2 disparos de escopeta, com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão de mais cedo, e era o mesmo que tinha ameaçado de voltar e se vingar. Também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois desse acontecido, foi instaurado inquérito policial militar para ouvir os policiais e as testemunhas, assim como paralelo à investigação do delegado daquela comarca,
pois a história de que o homem fosse um lobisomem não teve como se comprovar, mesmo com os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal. Após alguns meses do ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam a ferocidade daquela besta. Saudações. Eu me chamo Roberto, tenho 49 anos e resido em Goiás. Não vou informar minha cidade por conta da minha privacidade, já que sou um ex-tenente da Polícia Militar e também sou um vereador da minha cidade. E por ser conhecido por aqui, falar de um assunto tão delicado iria mexer com a população. Por isso, prefiro manter o anonimato. Porém, saibam que tudo que irei relatar a seguir é verdade. E os meus amigos que também viram aquilo são a prova disso. Algo que ainda me deixa intrigado até os dias de hoje. Eu ingressei na polícia no ano de 1987. Tinha 22 anos. Era novo e inexperiente. Mas com o passar dos anos fui aprendendo coisas que os livros não ensinam. Naquele tempo meu trabalho não era tão difícil assim, até porque a cidade em que fui deslocado para trabalhar era um pequeno interior, cercado de fazendas e sítios. Lá todo mundo se conhecia. Por isso era difícil ter ocorrências graves. Mas de acordo com que o tempo ia passando, as coisas iam se modificando. E no pequeno interior chegou um problema que até hoje assola a região e várias outras cidades pelo Brasil: a comercialização de entorpecentes. A primeira apreensão foi em 1992. Não era muito, mas os bandidos já estavam vendendo esse tipo de coisa. Porém, apesar dos pesares, o mais comum de acontecer eram brigas ou invasões de terra, coisa que tinha e ainda tem por lá. E acabei me deparando com algo inesperado numa dessas ocorrências, que ficaria marcada em minha vida para sempre. Em uma certa manhã de março de 1994, recebemos a informação de que o indivíduo teria sido pego por cidadãos desse interior. Segundo o que foi dito pelo solicitante, era que um homem estava com o pé na cova, devido ter apanhado bastante dos moradores que o pegaram. E para evitar uma tragédia maior e inibir que mais um crime fosse cometido, nos dirigimos bem rápido para o local da ocorrência. Ao chegar lá, nos deparamos com uma multidão cercando esse homem, que estava inconsciente no chão, sem nenhuma roupa e coberto de hematomas. Chamamos pelo socorro e iniciamos os trabalhos investigativos, pois queríamos saber o que aconteceu. Logo uma senhora de uns 70 anos de idade começou a falar. Ela disse que o homem tinha invadido sua casa ainda pela madrugada. Entrou no quarto da sua neta e tentou atacá-la. Até aí pensamos se tratar de um crime simples, mas as coisas foram se complicando. A senhora falou que não foi o homem em si que invadiu a sua casa, mas sim um bicho, meio homem e meio cachorro, um lobisomem. Os homens da casa conseguiram pegá-lo e então bateram nele até chegar em tal ponto. Dali, quando amanheceu, solicitaram o chamado da polícia. E foi isso que me disseram.
Após se passar um tempo, o socorro chegou, e o meu amigo foi junto para que o indivíduo não fugisse, pois até o presente momento só tínhamos ouvido metade da história. Teríamos que esperar ele acordar, para assim instaurar o inquérito policial. Pois bem, eu, curioso com um caso incomum, fui até a casa da senhora para ver como tudo aconteceu, e entramos em sua casa pelos fundos, pois foi por lá onde o bicho teria entrado, e logo vi que a frágil porta de madeira estava no chão. No corredor até os quartos, tinha uma espécie de lama em um líquido vermelho, que, segundo a senhora, seria o rastro que a criatura deixou. Andamos mais um pouco e vi a segunda porta semi-derrubada, e que seria o quarto da sua neta que o lobisomem estava atrás. Conversei mais um pouco e descobri que se tratava de uma criança recém-nascida, e que, segundo a sua avó, o motivo da criatura ter tentado aquilo foi porque ela ainda não era batizada, somando isso à época de Quaresma, um misticismo popular. Bem, mesmo achando o caso estranho, mantive a postura profissional. Fui à delegacia e passei as informações ao delegado. Dali fiquei sem saber do caso por um mês, pois soube que o homem espancado estava solto, e recebemos a ordem para fazer rondas no interior, a fim de conseguir um flagrante e prendê-lo de vez. Pois bem, eu soube que no depoimento que o homem deu, ele disse que invadiu sim a casa da senhora, mas que era para roubar, e que a história dele ser um lobisomem era tudo mentira, coisa que todos nós também acreditamos ter acontecido, pois uma cidade pequena como aquela, coisas assim são incomuns, e talvez pelo medo da invasão, o pessoal devia ter visto coisa, confundindo o homem com um bicho. Mas fiquei com uma dúvida comigo. Pessoas do interior podem sim falar muitas coisas, mas que dificilmente elas mentem. Bom, seguimos fazendo rondas no interior, das 8 da noite até as 5 da manhã, e nenhuma nova invasão foi denunciada. Porém, as pessoas começaram a relatar a aparição de um lobisomem. Claro que caímos em campo e fomos em diversos locais onde a criatura teria aparecido, mas não vimos nenhum lobisomem. Não acreditávamos, mas a gente também não ignorava, pois poderia sim ser algo que estivesse acontecendo, mas nenhum de nós acreditava se tratar de um lobisomem. Mas tudo mudou quando eu e meus parceiros vimos a temida criatura. Era uma noite fria e com bastante vento. Estávamos em campo com a viatura fazendo rondas, e nada de vermos a criatura, muito menos o homem que havia sido espancado. Já estava bem no fim da quaresma. Se não me engano, era a Semana Santa. Um alívio para a gente, pois os moradores estavam cientes que a criatura iria embora após a época. Andando de um lado para o outro, depois de longas 4 horas, decidimos dar uma pausa para tirar um cochilo. Era 00:30. Já fazia tempo que os moradores dormiam, e como tudo estava calmo e nem vimos nada de anormal, achamos que daria para dar uma cochilada. Um erro, pois o bicho só estava esperando por um vacilo nosso. Na antiga veraneio estava eu e mais 2 policiais. Na frente se encontrava eu e um soldado, e na parte de trás estava o outro. Todos nós dormíamos. Foi quando acordei com um tapa do soldado que estava à minha esquerda. Perguntei o que tinha acontecido, e ele apenas apontou para a frente da viatura. Então vi de pé, a poucos metros da gente, uma criatura bípede, mas não era um ser humano, já que era todo peludo e com pernas que nem de cachorro, tortas e viradas para trás, braços que nem de gente. O olho daquilo tinha um brilho que parecia uma pequena brasa, meio vermelho e alaranjado,
e tenho certeza que aquela criatura era um lobisomem e que me parecia ter algo de sobrenatural, pois quando botei a mão no revólver para acertar um tiro no bicho, ele bem rápido ficou de quatro, correu e pulou passando por cima da veraneio, indo em direção à região de mata que tinha ali. Após um momento assustador, o soldado disse que ouviu quando aquele bicho se aproximou, já que o mesmo estava acordado. Logo depois ele acordou o soldado de trás e me acordou também, e vimos o mesmo que ele. Depois de ouvir o soldado e ver a criatura, apenas falei: se a gente contar o que vimos nessa noite, ninguém vai acreditar. Só vai fomentar para nossa expulsão do batalhão. Por isso, esse assunto morre aqui. Então fizemos um pacto. Nenhum de nós revelou o que viu naquela noite, pois quem acreditaria? Bem, passamos a fazer rondas o restante da noite. Ninguém mais pregou o olho novamente. Não por medo, mas pela curiosidade para ver o bicho outra vez. Mas aquela foi a primeira e última vez que vimos aquilo. No outro dia descobrimos que alguns animais tinham sido atacados em um sítio e que muitos viram aquela mesma criatura. E foi assim até mais ou menos o final de abril, quando tudo se acalmou e então voltou ao normal. Hoje esses meus amigos que viram o lobisomem também estão aposentados. Eles contam apenas para amigos e familiares sobre o caso, assim como eu. Mas depois de ver e ouvir outras histórias de militares que também viram coisas sobrenaturais, resolvi compartilhar isso que aconteceu conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse caso, Sam, pois vejo que muitos não acreditam, mas isso foi real. Porém, só você vendo para entender quão medonhos são essas coisas. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.